Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 25 de outubro. E nesse mês missionário, nós estamos caminhando para o final, já agradecendo a Deus tantos dons e tantas graças que Ele nos concede. Cabe a cada um de nós, como cristão batizado, procurar viver a nossa missionariedade. Não nos esqueçamos que ser missionário não é apenas o Papa, os bispos, os sacerdotes, os religiosos, mas todos nós. E hoje a Igreja celebra o primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão, que foi um sacerdote religioso franciscano que nasceu em Guaratinguetá, no estado de São Paulo, em 1739, e na capital paulista fundou o Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz, onde vive as Irmãs Concepcionistas, e até hoje são famosas as pílulas de Frei Galvão, às quais se atribui poder de cura, feitas pelas irmãs. Constitui-se de papelinhos enrolados em fórmula de pílulas, escrito em latim. A frase diz: depois do parto, permanecestes Virgem Maria, Mãe de Deus. Intercedei por nós. Estas pílulas podem ser ingeridas e Frei Galvão morreu no Mosteiro da Luz, em São Paulo, em 1774, aos 35 anos de idade, e foi canonizado em 11 de maio de 2007 pelo Papa Bento XVI, aqui em São Paulo, na sua visita ao Brasil, sendo, portanto, como já dissemos, o primeiro santo brasileiro. E vamos hoje meditar no evangelista Lucas, no capítulo 13, os versículos de 18 a 21. A semente cresce e torna-se uma grande árvore. Naquele tempo, Jesus disse: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e a atira no jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninho nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fica fermentado. Pois bem, caros irmãos e irmãs, se nos perguntarem que imagem temos de Deus, todos provavelmente responderemos se de uma forma absolutamente pessoal. Mas há alguns traços que nos ensinaram desde a infância que talvez permaneçam constantes. Uma delas é que Deus é grande. Os grandes pensadores da história da humanidade, sustentados pela reflexão teológica, move Deus para cima e o fez muito grande. Certamente isto é um sinal da intervenção ou mediação de Deus, em nível de igreja e em nível pessoal. Daí surge um problema de interpretação. Muitas vezes achamos difícil convidar ou conviver e fazer com que nós convidemos 4 ou 5 pessoas para o jantar, porque não temos muitas vezes mesa grande e o suficiente. Perguntemos:
alguém assim tão importante como Jesus, quem o convida para a sua casa? Um grande como Deus, quem pode convidá-lo para a sua vida? Não é um pouco grande? Onde poderia encontrar espaço? O Evangelho de hoje nos apresenta um Deus pequenino, muito pequeno, praticamente cabe no nosso bolso. A grandeza de Deus não está no espaço que ele ocupa, mas em seu potencial. A grandeza do amor verdadeiro, que vence até a morte, está no crescimento silencioso e tenaz da nossa esperança. É assim que o reino de Deus se espalha e chega a todos os lugares. Por vezes, ficamos confusos com os grandes sinais das maldades terríveis. Muitas vezes, elas são estéreis. O imenso amor de Deus e a esperança faz o amor do ser humano tão grande a ponto de ser colocado no nosso bolso, como hoje usamos as informações através de nosso celular, através do nosso WhatsApp. Por isso, irmãos e irmãs, vamos prosseguir pedindo a Santo Antônio Galvão que nos ajude a sermos essas pessoas simples, mas ao mesmo tempo transparentes com relação à graça de Deus que se manifesta em cada um de nós. E nós vamos prosseguir orando, pedindo a Deus que traga para a humanidade a paz tão desejada, que cessem as guerras no meio de tantas pessoas pelo mundo afora, orando pelos nossos irmãos os enfermos, os que nos pedem orações, os profissionais da saúde e todas aquelas necessidades que cada um de nós trazemos na nossa mente, no nosso coração. E não nos esqueçamos de pedir a Deus pelo nosso país, agora durante a segunda fase das eleições. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.